Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus da Nova Era TV. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem? Uma satisfação recebê-los aqui. Vamos falar, ou estamos falando, sobre processo de adoção. Já conversei com uma psicóloga, com assistente social, e eu gostaria de saber da sua pessoa, seu profissional, o que é de sua competência aqui no Fórum da Comarca de Lages. Bom, todos os processos de adoção, necessariamente, eles têm que passar pela justiça. Então, todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, eles devem ser atendidos, em primeiro lugar, pela rede de proteção do município, o Conselho Tutelar, por exemplo. Os casos em que seja constatada a necessidade de acolhimento institucional, que é o que o pessoal costuma conhecer por a situação de abrigo, as crianças então e adolescentes são para lá encaminhados, a justiça é comunicada imediatamente, assim como o Ministério Público, e aí se inicia então o acompanhamento da situação envolvendo aquela criança, aquele adolescente e a família em situação de risco. Quanto assim a essa demanda que há aqui na região de processos de adoções, há muitas? Sim, nós temos algumas crianças e adolescentes acolhidos. Nós temos aqui uma unidade de acolhimento no bairro Guarujá e uma outra no bairro Santo Antônio. E cada uma dessas crianças e adolescentes tem um processo. A gente periodicamente revisa todos esses processos, a gente faz audiências envolvendo toda a equipe técnica da entidade de acolhimento, assim como da justiça, assistentes sociais, psicólogos, o Ministério Público, o juiz participa também, e aí a gente define diretrizes para que essas crianças e adolescentes retornem para suas famílias, com a aplicação das medidas de proteção para superação da situação de vulnerabilidade, ou não sendo isso possível, então, aí o Ministério Público ajuiza a ação de destituição do poder familiar, e essas crianças e adolescentes estarão, ao final dessa ação, aptos então para o encaminhamento para uma família substituta sob a modalidade de adoção. E adoção, então, se recorre apenas quando ultimadas essas providências necessárias para que se mantenha a criança ou adolescente em sua família de origem, a sua família biológica, a sua família natural. Essa família vai ser tratada, vão ser impostas medidas de proteção para a superação daquele risco que vinha sendo apresentado desde o início. Um exemplo deste risco, dessa situação de vulnerabilidade, é o envolvimento dos familiares, pais normalmente, pais ou responsável, com drogas, a dependência química. Esse seria um exemplo. Tem outros exemplos, outras situações de risco. Então, supondo que não foram superadas essas vulnerabilidades, porque os pais continuam usando drogas ou negligenciando no cuidado dos seus filhos, então se termina o processo de destituição, ou pode ser que o pai ou a mãe renuncie ao poder familiar, ou seja, entregue seu filho para adoção. Ocorre muito pouco, mas algumas vezes ocorre. Então, essa criança, esse adolescente vai estar apto para adoção. Estando apto para adoção, a gente então recorre ao serviço social forense, assistentes sociais, que acessam um cadastro que chama Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, que em Santa Catarina tem este nome. Ali nesse cadastro, então, vão se encontrar pessoas interessadas, habilitadas para adoção, preparadas para adoção. Vai se encontrar nesse cadastro também crianças e adolescentes em condições de adoção e entidades de acolhimento. O Poder Judiciário de Santa Catarina tem incentivado, através de campanha institucional e tudo, a chamada busca ativa, que é uma forma de divulgar a adoção tardia por meio de busca ativa. É uma forma de divulgar, através de vídeos e tudo, no próprio sistema informatizado da Justiça, que é o CUIDA, o Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo, crianças com mais idade e adolescentes que, infelizmente, não há interessados em adoção. Então, por meio desse sistema, as pessoas podem ter conhecimento da existência dessas crianças, desses adolescentes e eventualmente se interessarem pela adoção. Existe também um outro projeto, isso no âmbito do município de Lages, por meio da Secretaria da Assistência Social, que também tem previsão legal, que é o apadrinhamento afetivo.
ele pode ser feito por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, e na prática significa que a pessoa vai ser padrinho, madrinha de uma criança, de um adolescente que está acolhido, está no abrigo, não necessariamente vai adotá-lo, né? Num futuro, de repente, se for uma criança com mais idade, um adolescente pode criar um vínculo afetivo, né, e vir a adotá-lo. Aconteceu recentemente, está em estágio de convivência com uma adolescente, isso, né? Seria uma forma de proporcionar a adoção tardia, que nada mais é do que a adoção de crianças com mais idade, né, 10 anos, por exemplo, né, e de adolescentes. Que ótimo. Adolescente até os 18 incompletos, até os 17 anos, né? É um projeto também que tem previsão, um instituto, vamos dizer assim, e um projeto do município que tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o apadrinhamento afetivo. Eventualmente, pessoas também podem apadrinhar financeiramente, também há previsão, né, pagando cursos, enfim, para crianças e adolescentes que estão lá, empresas da mesma forma. Devemos propagar mais. Exatamente, esse é um projeto importante, porque muitas vezes adolescentes completam a maioridade, os 18 anos, né, na entidade de acolhimento, porque não há interessados na sua adoção. Um recado final, então, a quem está nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, é importante que as pessoas saibam que existe este mecanismo, que é um mecanismo da justiça para coibir aquilo que já ocorreu e ainda ocorre algumas vezes, que é a adoção ilegal, adoção irregular, que o pessoal apelidou de adoção à brasileira, né? É aquela em que acontece de uma forma que não passa pela justiça. Quer dizer, as pessoas vão lá e registram como filhos que não são seus, né? Ou acabam pegando uma criança recém-nascida e criando como filho, e acabam criando o vínculo com esta criança e depois pedem a adoção. Não é o certo, porque em muitos casos desses se constata com o passar do tempo, quando a criança começa a ter mais idade ou chega na fase da adolescência, que aquelas pessoas não estavam preparadas para criar e educar um filho, né? Justamente porque não passaram por todo um processo de preparação, de inscrição no cadastro, né? Ou seja, acabam surgindo problemas que aquelas pessoas, os adotantes, né, que não passaram pelo processo judicial, não sabem enfrentar. E aí o que acontece? Eles querem devolver a criança. E aí vão devolver para quem? Para aquela mãe que já entregou para eles? Vão devolver para a justiça. Querem que aquela criança com mais idade, que agora já está incomodando, que eles não estavam preparados para enfrentar este problema, em razão de circunstâncias diversas, acaba indo para o abrigo algumas vezes. Nós temos alguns casos assim, né, que a gente já passou por aqui. Porque se nota, então, justamente o despreparo. Então, isso tem que ser divulgado para que as pessoas também denunciem casos assim. Tenham consciência do que de correto deve ser feito. Então, a família tem a preferência, família biológica, né, que chama também família natural, mas na falta dessa família, né, na falta de familiares, então a criança deve ser encaminhada por uma família substituta. E aí quem vai decidir o destino dessa criança, necessariamente, tem que ser a justiça. Porque a criança ela não é mais um objeto de direito como era antigamente. A criança é um sujeito de direitos. A criança não é propriedade, ela não é posse dos seus pais. Não é porque a mãe passou a gestação, porque o pai teve a sua contribuição, pai biológico, né, que a criança é deles e eles podem fazer o que quiserem. Não podem. Se não houvesse todo esse mecanismo, essa fiscalização, essa intervenção da justiça, vara da infância e juventude, isso aumentaria, sem dúvida, o número de crianças objeto de tráfico de crianças, né? Inclusive tráfico de órgãos e tráfico internacional, inclusive. Perfeito. Muito obrigada por sua atenção, de dispor esse momento de conversar conosco. Valeu, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Precisando, estamos sempre à disposição.